Olá, Grafer. Nessa aula de hoje eu vou te mostrar como fazer uma apresentação nota 10, ou seja, conseguir apresentar o seu trabalho ou a sua proposta para um cliente, para qualquer pessoa, e ter grandes chances da pessoa aprovar aquilo. E essa é a ideia, é a gente não perder muito tempo em reuniões, ou seja, em coisas improdutivas, e sim a gente conseguir logo fazer o nosso serviço andar e ir para frente. Na minha opinião, poucas coisas, no serviço como designer gráfico são tão, chatas e tão como que eu posso dizer isso de uma forma educada, tão um pé no saco, digamos, são tão um pé no saco quanto a gente ir em reuniões atrás de reuniões e nunca conseguir finalizar um trabalho porque o cliente não aprova. Então aqui eu vou te mostrar algumas sacadas, algumas técnicas que eu desenvolvi nesses mais de 10 anos que eu trabalho com isso, ok? Primeiro ponto, então, é você conhecer o seu objetivo. Você vai apresentar alguma coisa, você tem que ter em mente qual que é o seu objetivo em ir em determinada reunião ou em fazer uma determinada videoconferência. Ah, isso é um bônus que eu quero dar aqui nessa aula, a questão da videoconferência. Tem muitos clientes que insistem na questão do encontro presencial e daqui a pouco é uma coisa muito dispendiosa para você. Por exemplo, ter que pegar o seu carro e se deslocar, às vezes 20, 30 quilômetros para atender um cliente 2 vezes por semana. O custo disso, tanto do transporte, da gasolina e tudo mais, acaba se tornando alto, você vai perder margem e no fim vai ter que colocar isso a mais no seu serviço, e também o seu tempo também. Muitas vezes, dependendo da pessoa mora numa cidade grande, para se deslocar até um cliente pode levar 2, 3 horas que você não vai estar em casa ou na empresa trabalhando, e sim se deslocando dentro do seu carro sem conseguir produzir nada. Então uma sacada muito legal que tem hoje em dia é você fazer videoconferências. Funciona muito bem. Eu inclusive eu uso uma ferramenta chamada Zoom.us ou Zoom.us, que é uma ferramenta incrível, que depois que eu comecei a atender clientes que faziam questão de se reunir comigo pessoalmente, comecei a atender com essa ferramenta, eles não querem mais nem saber de eu aparecer lá no escritório deles. Eles querem sempre só fazer mais videoconferência. Porque assim a gente igual consegue se enxergar, eu e ele, como se estivéssemos na mesma sala, e ao mesmo tempo eu consigo compartilhar a tela do meu computador com ele, e é uma coisa bem estável, que não dá problema, é uma experiência incrível. Só quem usou o Zoom já fez, videoconferências e reuniões por ele, sabe o quanto é interessante essa ferramenta, ok? Então fica como bônus aqui, que você pode fazer sim, e cada vez mais o designer gráfico vai ter que fazer apresentações por videoconferência, ok? É uma técnica que você vai ter que desenvolver. Então o seu objetivo, que você precisa conhecer, então, é se você quer vender ou se você quer aprovar, ou seja, se você já vendeu o determinado serviço, já recebeu, na maioria das vezes, a entrada, e só está querendo que o cliente diga: "Sim, ok, é isso, pode tocar a ficha, pode seguir adiante", ou se você tem que pegar e ainda fazer o convencimento, ainda é um modelo diferente de apresentação para cada um dos objetivos aqui. Conheça o seu público. Isso é muito importante também. A questão da linguagem, o que eles já sabem e qual é o objetivo deles. Ou seja, antes eu falei sobre o seu objetivo. Qual é o seu objetivo naquela reunião? Só que nunca esqueça que o cliente ele vai lá também com o objetivo dele. E é muito importante você ter na mente qual que é o objetivo dele. Na hora, por exemplo, de apresentar lá um folder que você desenvolveu, você tem que saber qual que é o objetivo dele com aquele folder para conseguir pegar certinho as palavras, os termos, e desencadear um conjunto de frases que vão persuadir ele a aprovar aquele seu serviço. Por exemplo, digamos que ele está desenvolvendo com você um folder sobre um produto novo que ele está lançando. Você tem que necessariamente, durante a sua comunicação, durante a sua apresentação, ir reforçando para ele que determinado elemento ajuda a vender o produto novo, tais e tais técnicas que você usou, materiais que você está propondo, são bons para lançamentos de produtos e assim por diante. Linguagem é a mesma coisa, você tem que ter afinidade com a linguagem. Sempre que você
forem reuniões, mesmo elas sendo informais, você sempre tem que tentar usar a língua que a pessoa usa, as palavras que ela usa. Por exemplo, a palavra, logomarca, que é uma palavra que no meio do design, da publicidade, não é muito aceita ou muito usada. Porém, se o seu cliente falar logomarca, querendo se referir ao desenvolvimento de um logotipo, você pode usar também essa palavra, ou seja, para entrar em sintonia com ele. E a mesma coisa no demais linguajar dele. Tente sempre usar as palavras que eles usam para você entrar em sintonia, ok? Isso ajuda muito na persuasão, ajuda muito a mostrar o quanto você entende o problema dele e pode ajudar ele, ok? Terceiro tópico, então, é um tópico bem básico, ou seja, treine. É importante, principalmente antes de apresentações grandes, apresentações que podem trazer um retorno econômico, financeiro para você grande, você treinar, você sentar em casa e apresentar para ninguém, ou seja, para frente do espelho, apresentar aquele projeto ou aquela proposta que você vai apresentar no dia seguinte. É sempre bom fazer dar umas 2 ou 3 treinadas antes, para não chegar na hora e você gaguejar ou acabar esquecendo algum ponto chave muito importante, ok? Outra coisa muito importante numa apresentação de design gráfico é a questão visual. O ser humano ele é um ser essencialmente visual, ou seja, tem várias pesquisas que já apontaram que a gente percebe o mundo, basicamente pelos olhos, ou seja, a visão é o nosso principal sentido. E ainda mais quando se fala em design gráfico, a palavra já fala por si só. Não adianta você fazer uma apresentação e não ter nada visual, nada para a pessoa bonito, para encher os olhos de quem está assistindo a sua apresentação. Por isso que é importante você sempre levar o seu portfólio, se você está apresentando um determinado impresso, ou um determinado layout que você desenvolveu, fazer os mockups é bem interessante que a pessoa já consegue no cérebro dela montar uma imagem melhor de como aquilo vai ficar depois de pronto, do que simplesmente ver uma simples tela, um JPG em 2 dimensões. O mockup é muito bom para isso. Inclusive aqui no Graphers eu tenho uma aula bem completa e a gente tem uma galeria com mais de 5 gigas só de mockups, então não tem desculpa você não usar eles, ok? E outra coisa é você cuidar com o PowerPoint. O PowerPoint ele pode ser tanto um aliado quanto um inimigo, depende da forma que você usa. Em apresentações menores, você não use ele, de preferência, se precisar de alguma anotação, algum lembrete, escreva na palma da mão ou faça uma pequena folha para não esquecer de nada, mas evite usar, porque senão se torna uma coisa muito formal para uma coisa pequena, ou seja, para uma apresentação pequena. E em apresentações que for fundamental você usar lâminas, ou seja, um PowerPoint, você cuide para fazer algo bonito, em primeiro lugar, claro, porque o seu trabalho é um trabalho de design gráfico, em primeiro lugar tem que ter uma estética incrível, ser uma apresentação diferenciada, mas também não pode ser uma bengala, ou seja, uma coisa que você faça a sua apresentação baseada no PowerPoint. Não, o PowerPoint tem que ser um pequeno complemento à sua apresentação. Outro tópico que eu coloquei aqui na apresentação nota 10, que faz toda a diferença, é a linguagem não verbal. Também foram feitas várias pesquisas já, de neurolinguística e de comunicação em si, que mostram que mais da metade da nossa comunicação ela não vem das palavras. E isso você já deve ter percebido. Você senta com uma pessoa para conversar, é diferente de você conversar ela por telefone. Você lê a pessoa melhor, você vê a forma que ela está, você vê a postura do corpo dela, você consegue observar as expressões faciais, se ela está sorrindo, se ela está séria. A pessoa pode falar uma determinada frase com a com a testa, por exemplo, enrugada e a mesma frase sem a testa enrugada, e você vai perceber que tem uma conotação totalmente diferente. A mesma coisa na hora de você apresentar. Tente sempre apresentar o mais faceiro, o mais feliz e o mais sorriso no rosto possível para passar uma mensagem legal, uma confiança, alguma coisa bacana mesmo. Sua postura também é muito importante, tanto se você estiver sentado, quanto se você apresentar em pé também é muito importante.
cuidado para não ficar muito deitadão na cadeira. Se tiver em pé também, cuidado para não ficar com as pernas muito abertas, ou não se encostar, ou demasiadamente ficar com os braços cruzados também não é legal. E expressões faciais, então, nem se fala. Você sempre tem que mostrar que você está interessado em estar ali, que você está satisfeito por aquela reunião, por estar fazendo aquela apresentação. E o último ponto que eu coloquei aqui, de uma apresentação nota 10, é claro, é a apresentação pessoal, ou seja, a sua figura em si, que também vai muito da apresentação não verbal, que é a questão das roupas, cabelo, unhas e o seu cheiro. Esses pontos aqui são pontos chaves, não adianta você cuidar de todos os outros, ou seja, ter uma apresentação bem treinadinha, bem na ponta da língua, mostrar que tem conhecimento técnico, ter feito um trabalho legal, excelente para apresentar e chegar lá na hora, a sua figura em si ser uma figura que não passa autoridade, que não passa confiança. Muito cuidado com isso. E quando eu falo em roupas aqui, em perfume, cabelo e unhas, não caia também na armadilha de ir vestido para uma apresentação ou para provar um trabalho, como você vai numa festa, por exemplo, como vai num casamento. As pessoas não esperam isso, geralmente não esperam isso, de um designer gráfico, ou seja, não vá naquela reunião que você tem para apresentar uma nova identidade visual para uma academia, não vá de terno, gravata, paletó, não, não é essa a ideia. A ideia é você ir bem vestido, sim, uma roupa pode até ser esportiva, só que não demasiadamente esportiva. Aqui para os caras vale muito a dica de nunca ir de bermuda para reunião nenhuma, de jeito nenhum, vá de calça jeans, se for bem informal, mas jamais vá de bermuda. E para as meninas, então, cuidar muito com roupa muito justa e muito curta, que também pode acabar passando uma mensagem errada, uma mensagem de não profissionalismo. Pode parecer machismo, da minha parte, ou da parte do cliente, mas com certeza não é. Que é uma coisa que infelizmente, nas nossas gerações, na nossa sociedade, é assim. A pessoa ela analisa muito a tua personalidade baseada na forma que você está vestido. E não é só os homens em relação às mulheres, não. As mulheres também, dependendo da roupa que o homem está usando, por exemplo, o homem vai lá é uma dona de uma floricultura que está desenvolvendo um catálogo de produto novo e você, o designer, chega lá de regata. Ponha-se no lugar dessa mulher, por favor. Imagina a imagem não profissional que você vai estar passando nesse caso, ok? Então, muito cuidado com a sua apresentação pessoal também. E do mais, é isso que eu tinha para passar nessa aula sobre apresentação nota 10. Você precisa desenvolver as técnicas de apresentar bem o seu trabalho e de apresentar bem uma proposta de trabalho, porque isso vai ser fundamental para o seu sucesso como designer gráfico. Não digo que é mais importante do que o conhecimento técnico ou o saber fazer, é tão importante quanto, ou seja, não adianta você ser o melhor designer do mundo se você não sabe vender isso para as pessoas. Você tem que mostrar isso também. A gente tem uma expressão aqui no sul que diz que galinha que não canta quando põe ovo não é notada, não é percebida, não é valorizada. E é verdade. Você tem que sim fazer um trabalho excelente e ao mesmo tempo saber fazer uma apresentação dele, mostrar ele de forma consistente para o seu público, para as empresas que contrataram você ou que você quer que contratem você. Ok? Por hoje é isso então. A gente se vê na próxima aula. Um abração.